Você sonhou com um amigo? O subconsciente pode utilizar a figura do amigo em sonho para exemplificar muita coisa, mas ela é muito usada, a figura do amigo, para destacar algo que está entrando para a sua vida, como, por exemplo, uma nova religião, um novo ponto de vista espiritual. Por quê? Porque um amigo é algo que a gente vê com bons olhos. Quando você vê uma crença nova, você vê uma crença nova com bons olhos. Se você for no centro espírita, você vai receber aquilo de braços abertos, porque lá você verá tudo perfeitamente arrumado para que você se sinta bem. Em algum formato, aquele centro espírita vai se mostrar para você como um amigo, como alguém que quer o seu bem. Mas se você for num cartomante, ou num benzedor, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, e igualmente a formatação vinda ao seu encontro trará a seguinte mensagem: eu sou seu amigo. Como quem quer dizer, me abrace. Então, o subconsciente pode utilizar a imagem de um amigo em sonho para falar de algo que você está aceitando para a sua vida como algo que deva ser de total confiança, algo que você deva prezar muito. É muito importante você conseguir definir o que você está deixando entrar para a sua vida se você sonhou com um amigo. Além de decifrar o que está representando o amigo no sonho, tem que ver os pormenores do sonho para fazer a interpretação correta. O jeito como o amigo se comportou, né, as roupas que ele usava, né, todos esses pormenores não podem ser subestimados, porque eu já interpretei sonhos para pessoas que disseram: Elias, eu sonhei que recebi um amigo. E eu falei: mas isso aí não é um amigo. Isso aí que você está recebendo é uma fraude, é algo enganoso. E a pessoa depois me retornou: Elias, eu consegui identificar o que era graças à tua interpretação. Então, a questão do amigo em sonho, ela precisa ser levada muito a sério. Teve uma internauta que ela sonhou com uma mulher chinesa. Ela disse que, daí eu disse para ela que a mulher chinesa, o que ela está vendo no sonho, quando ela vê uma mulher chinesa, é a força yin cósmica, mas no formato reptiliano. Tá? Por quê? Porque a China vive no formato reptiliano. E se a mulher tinha características chinesas, então está representando a força yin no formato reptiliano, porque é sob esse arquétipo que a China desenvolve os trabalhos dela. Todo aquele povo lá. Depois ela me mandou o seguinte comentário ainda. Então tenho que me manter atenta a novas pessoas vindo na minha vida nesse formato? Como vou saber de fato o que é, então? É confiando, desconfiando. Como é que você recebe um amigo na sua casa? Você recebe de braços abertos, com confiança total. Mas esse amigo que você está recebendo agora na vida desperta, você precisa identificá-lo e confiar desconfiando, tá? Suponhamos que você adotou uma crença, uma simpatia ou algo parecido nos últimos dias e você já passou a ter sonhos ruins. É uma resposta. Suponhamos que você visitou uma igreja o mês passado e esse mês agora os seus resultados já começaram a ser negativos. É claro que é de onde você foi. Não tem. Nós vamos, afinal, nós vamos procurar as pessoas, os departamentos espirituais para quê? Se não para nos ajudar. Mas, infelizmente, o ser humano, ele é muito inocente. Ele é muito ingênuo. Então, eles não desconfiam, tá? Mas é preciso confiar desconfiando. Então, daí ela me falou aqui depois,
Parece que ela andava de moto com a amiga no sonho. Então, a amiga é uma crença, a moto é uma crença. Alguém está entregando para você um novo ponto de vista espiritual. Tá? Agora, sob o arquétipo reptiliano, lá da China, eu entendo como uma coisa negativa. Porque a China vivendo sob esse arquétipo reptiliano, veja bem, o líder da China, que é ditador lá há muitos anos, conseguiu chegar ao poder porque entregou os pais dele à morte. Onde é que pode haver algo de bom nisso? Numa pessoa que tem atos como estes. Os chineses comem os cães. Eles fervem cães vivos. Botam cães vivos na água para ferver lá antes de comer. A serpente, os dragões, os reptilianos, eles comem tudo que se move. Então, não tem como você estar trabalhando, desenvolvendo a sua vida aqui na terceira dimensão do planeta Terra. Não tem como você desenvolvê-la bem sob um arquétipo reptiliano, porque você só pode aumentar o seu karma, ao invés de diminuí-lo. Tá? Nós estamos aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, para diminuir o nosso karma. O que é o nosso karma? O nosso karma é a nossa dívida, que está registrada no nosso endereço vibratório, no nosso endereço primordial, na nossa identidade primordial, que sempre existiu, sempre existe e sempre vai existir, mesmo depois que nós desencarnamos aqui do planeta Terra. Tá? Da mesma forma, nós podemos ter Dharma, mas esse Dharma está ligado diretamente à nossa identidade primordial. E o Dharma são os créditos que a gente tem aí. É por isso que uma pessoa, quando vem para a terceira dimensão, pode ter muita sorte, muito fácil com as coisas, porque ela tem muito Dharma para receber e está sendo paga com Dharma. Você pode ver que muitas vezes as pessoas fazem as coisas iguais, bem feitas, mas não prosperam igualmente. Por quê? Porque algumas têm Dharma e outras têm Karma. Então é isso aí, ó, tá? Se você sonha com amigo, você precisa desconfiar, tá? Não é porque você tá lá no sonho, interagindo amistosamente, é que representa algo bom, tá? Agora, se você tem um amigo que é seu amigo mesmo, verdadeiro no sonho, e ele aparece lá no seu sonho e na vida desperta, ele é seu amigo mesmo para valer, é gente boa para você, lá no sonho, quando ele aparece, então ele está representando algo que você tem de bom com você que ajuda você. Você tem uma força espiritual que trabalha a seu favor. Aí é diferente, tá? Agora, se você sonhar no que fez amizade com a pessoa, sonhar que você tinha um amigo, mas que na vida desperta você não conhece aquele amigo, então você precisa confiar desconfiando. Porque o planeta Terra é cheio de fontes espirituais contaminadas. Tá? E as vertentes espirituais, elas atuam em todas as religiões. Todas. Não escapa nenhuma. Então, não é porque você está indo lá numa religião, num lugar, que você está protegido. Não. Não confie nisso. Você não está desonerado do raciocínio lógico. É preciso continuar confiando, mas desconfiando sempre, tá? Nós nos dedicamos às vertentes espirituais, às religiões, benzedores, etc., para termos evolução. Mas, muitas vezes, a gente caminha longe dentro da religião e olha para trás e viu que só involuiu, ao invés de evoluir. A nossa consciência não expandiu, ela inclusive retraiu. Só porque as pessoas muitas vezes não percebem que isso está acontecendo. Por quê? Porque esperam muito tempo para observar. Não se pode perder tempo. E o que as vertentes enganosas utilizam muito
para manter as pessoas ali, debaixo da escravidão. Eles inventam que é o diabo que está perseguindo, que é preciso ser resistente, mas na verdade não tem nada a ver. É porque aquela vertente espiritual é ruim mesmo, tá? E não faz o bem. É por isso que você começa a utilizar daquela fonte lá e as coisas não vão bem na sua vida. Você não progride, nem espiritualmente, a sua consciência não expande e você daqui a pouco está carecendo de um pedaço de pão, tá? Então é o seguinte, você começou a fazer algo hoje, uma oração, começou a visitar um padre, começou a visitar um pastor, começou a visitar um centro espírita, começou a visitar um site online de astrologia, blá, blá, blá. Daqui a 10 dias, você já vai ver como é que está sendo o resultado daquilo. Não tem que esperar 1 ano ou 10 anos. 1 ano já é muito tempo para você ver que tipo de amigo você está trazendo para a sua vida. Prezado internauta, eu tenho muito material aqui que vem a contribuir positivamente na expansão da sua consciência, na busca pelo aumento do seu saber e também na busca por autoproteção. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou até o meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. É preciso ter muita perícia, muito cuidado, porque quando você se dirige aos atendentes espirituais, você dá direitos para eles. E o primeiro direito, que aquelas forças que atuam por trás dos braços espirituais, que são as religiões, o primeiro direito que eles fazem uso é o de vendagem, é o de vendar a sua psique, e você não vê mais a realidade à sua volta, você só passa a ver aquilo que eles querem que você veja. Certa vez, uma pessoa comprou um carro e foi lá, levou para o benzedor. E o benzedor benzeu o carro. E 3 semanas depois, alguém bateu atrás do carro daquela pessoa, amassou tudo, quase matou a pessoa. O que essa pessoa fez? Se levantando desse acidente. Comprou um carro novo, porque era uma pessoa rica, na verdade, comprou um carro novo, foi de novo lá no benzedor, levar para benzer de novo. Então, o que acontece ali? A pessoa está vendada. Pois se ela foi levar o primeiro carro que ela bateu, ela foi levar lá no benzedor para que fosse tudo bem, para que corresse tudo bem. Mas aconteceu justamente o contrário, e a pessoa quase perdeu a própria vida já naquele acidente em seguida. Mas ela não viu aquilo ali, pois ela comprou outro carro novo e voltou lá. Então, tá? É assim que acontecem as coisas. Isso pode acontecer numa igreja evangélica, numa igreja católica, em qualquer lugar, em qualquer segmento religioso, tá? Ninguém está desonerado do raciocínio do pensar. Se fosse assim, estaria todo mundo já aprovado na escala da evolução divina proposta por Jesus Cristo. Mas não é assim que funciona. É muito fácil se jogar no sofá confortável das religiões. Não precisar pensar nem pesquisar nada disso aí, né? Vamos comer pizza e assistir filme. Então, seria essa a minha contribuição. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.